Eu gostaria de partilhar com você sobre o tema Conhecendo a Jesus para torná-lo conhecido. Esta situação, embora seja inclusive o tema de uma agência missionária, de uma missão, a missão Jocum, o apóstolo João, antes de que a Jocum fosse criada, viveu isso. Aonde João estava assentado, mais ou menos por volta do ano 90 a 94 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, na Grécia, João se depara com judaizantes, homens e mulheres que estavam tentando fazer com que os cristãos, outrora judeus, voltassem às suas raízes ou voltassem à religião antiga, e isso utilizando uma ferramenta, a mistura da religião judaica com a filosofia grega, gerando uma seita chamada gnosticismo, para falar sobre a dualidade, para falar sobre o bem e o mal. Dizer, por exemplo, que a alma, o espírito é bom, mas o corpo é mau. E quando chega no tema sobre Jesus Cristo, o pessoal começou a discutir, falando da seguinte forma: se Jesus teve um corpo, e ele de fato teve, e o corpo é mau, e ele tem um espírito, então logo ele não poderia ser Deus, porque ele tem um corpo mau e um espírito bom, por assim dizer. João entra num processo levantando uma tese para provar que Jesus é Deus. Aliás, a maior ênfase do livro de João está em provar que Jesus é filho de Deus. E ele começa citando pelo menos 7 milagres que o Senhor Jesus realiza durante o seu ministério: transformar água em vinho, a cura de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação de pães e peixes, a cura do cego de nascença, a cura do seu amigo Lázaro, aliás, a ressurreição do seu amigo Lázaro, e andar sobre as águas, ações sobrenaturais, metafísicas que aconteceram durante os 3 anos de ministério de Jesus e que João utiliza para poder fortalecer e embasar a sua tese. Você sabe que existe um detalhe muito interessante sobre o livro de João. Primeiro, talvez ele nem deveria ter sido escrito se não tivesse acontecido essa situação. Quando nós observamos o livro de João, ele não tem genealogia, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque João não está muito preocupado em falar sobre a descendência humana de Jesus, mas a sua existência divina. João provou de fato sobre o que é conhecer a Jesus com propriedade, com segurança, com riqueza de detalhes para torná-lo conhecido. Aqui nós temos uma reflexão. Nós vemos na história, na nossa história, aquele presidente famoso, Kennedy. Não era nem a época da internet, quando ele foi assassinado, mas em poucas horas todos os jornais do mundo estavam noticiando que o presidente havia sido assassinado. A mesma coisa aconteceu com o assassinato daquele cantor John Lennon dos Beatles, que na década de 80 foi assassinado por um fã e em poucas horas todo mundo sabia. Michael Jackson morreu, se eu não me engano, foi em 2009. E eu acho que em 3 horas depois que ele tinha falecido já estava em todos os jornais. O mesmo aconteceu com o nosso querido Ayrton Senna, que em 1994 morreu na curva Tamborello. Em menos de 1 hora, todos os continentes, todas as mídias do mundo sabiam que Ayrton Senna havia falecido. Jesus morreu há mais de 2000 anos. E essa notícia, ela ainda não percorreu todo o mundo. Não são todas as pessoas que sabem que Jesus morreu. Aliás, não são todas as pessoas que sabem sequer que ele ressuscitou. E esta é a primeira palavra que eu quero dizer, porque a própria Bíblia diz que aquele que morreu ressuscitou e está entre nós. João vai fortalecer a sua tese. E nisso, ele usa uma das frases de Jesus. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 58.
Frase de Jesus. O mestre fala o seguinte: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, mas quando Jesus falou isso, ele estava vivendo no ano 33 depois de Cristo. Abraão viveu pelo menos, no mínimo, no ano 2060 antes de Cristo. Como Jesus poderia ser antes de Abraão se os dois não eram contemporâneos? E essa talvez era a maior indagação que os judaizantes traziam contra João. E aí João, ele fala aquilo que está registrado no primeiro versículo do livro que leva o seu nome. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A única forma de que Jesus pudesse ser antes de Abraão é sendo eterno. E ele de fato é eterno. E ele de fato é poderoso. E ele de fato é rei. E ele de fato é Deus. E não só isso, João fala 7 coisas que Jesus relata, registra com suas palavras que de fato é. Em primeiro lugar, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Observe o seguinte: quando eu me alimento de Jesus, e como eu me alimento de Jesus, eu não vou morder a carne dele, pelo contrário, é quando eu, por exemplo, entro em jejum, deixo de me saciar do pão da terra para poder ser fortalecido pelo pão do céu, que é Jesus. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. O Senhor é a nossa fonte de alimento espiritual. O Senhor é a nossa fonte de riqueza e fortalecimento. Todavia, é necessário estar se relacionando com Ele, porque todo aquele que se relaciona com Jesus sai alimentado pelo teu Santo Espírito. O pão que desce do céu não morre. Existe vou colocar aqui uma comparação, um paralelo. Durante o êxodo do povo hebreu, descia o pão do céu todos os dias, que era o maná. Mas aquele pão era perecível. Agora, o pão que desceu do céu, que é Jesus, este não é perecível, pelo contrário, ele é eterno. O livro do Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é antes de todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você já parou para procurar? Já parou não, tenho certeza que você já deve ter feito isso. Em algum momento da sua vida, você já deve ter ido procurar a roupa no guarda-roupa, lá da sua casa, com a luz apagada. E aí você vai procurando ali, e você enfia lá a mão e coloca a roupa, e quando você sai na luz, você percebe que a roupa está colocada do lado avesso. Sabe por quê? Porque enquanto você estava agindo no guarda-roupa, você estava sob a escuridão. E a realidade sobre a sua roupa, ela veio à tona quando a luz apareceu. Preste atenção nesse paralelo. A luz, ela existe para colocar as coisas em evidência. Ah, mas o fulano de tal desviou, ele se apostatou. Nossa, mas isso aconteceu do dia para a noite. Não, querido, simplesmente foi posto à luz aquilo que ele já era. Entenda bem uma coisa: ninguém peca do dia para a noite. Ninguém é possuído por um demônio do dia para a noite. Pura e simplesmente é uma sucessão de acontecimentos quando a pessoa não vigia. E o apóstolo Pedro, quando escreve a carta à igreja, ele diz: o diabo, vosso inimigo, anda em derredor, bramando, buscando uma presa a quem possa tragar. Eis aí a prova. O Dr. Campbell, ele fala que existem pelo menos 3 fases para que um espírito maligno tome posse da vida de uma pessoa. A primeira
é a opressão. O diabo não tem poder para ler pensamentos, mas tem poder para sugeri-los. E nós vemos inúmeras vezes onde Pedro foi usado pelo diabo para falar bobagens. O segundo estágio é chamado de obsessão. E este é quando a pessoa passa a aceitar os pensamentos do diabo. O terceiro é a consequência dos dois primeiros, que é a possessão, quando o espírito maligno toma posse de toda a vida da pessoa. Pois bem, não acontece do dia para a noite. Aliás, irmãos, as coisas, ninguém cai do dia para a noite. Nós pensamos da seguinte forma: tem gente que está caindo, tem gente que está pisando no inferno e acha que está tudo bem. E eu vou dizer a você por quê? Porque quem não tem vida de oração, certamente não vai discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo. O diabo, ele vem sugerindo e as pessoas vêm aceitando. Parece que é tranquilo permitir que o mundo entre na igreja. Parece que é fácil entrar a carnalidade na sua vida, que não vai ter problema nenhum. E isto é de fato um grave problema, porque nós estamos na escuridão e não estamos enxergando aquilo que está sendo feito. Tem gente que está vivendo coisas e acha que é Deus e na verdade é o diabo. E por quê? Falta de luz. Tem gente que não percebe as coisas malignas ao seu redor. Tem gente participando de festas pagãs no nosso meio, aqui na nossa sociedade, e acha que está tudo bem. É festa cultural. Velho, que festa cultural? As festas culturais estão na Bíblia. Festas que falam sobre livramento. Festas que falam sobre se abster de coisas mundanas. Festas que celebram a vinda de Jesus. Isso são festas culturalmente bíblicas. Mas se nós não tivermos Jesus, essa luz, ela não vai vir sobre as nossas vidas. Terceira coisa que Jesus diz que é, e ele de fato é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará e achará pastagens. Aqui tem um negócio muito louco. Jesus, ele é o acesso para Deus. Mas eu vou até falar sobre isso depois. Ele diz o seguinte: eu sou a porta, e quem entra por essa porta não é qualquer porta. Não é a porta da conveniência. Não é a porta da sorte. Não. Esta porta é Jesus, porque quem adentra, e esse adentrar por essa porta quer dizer se relacionar. O texto diz que acha pastagem, isso quer dizer alimento. Aqui existe uma metáfora da ovelha entrando dentro de um aprisco. O aprisco é Jesus, e quem adentra nesse aprisco tem pastagens à disposição. A ovelha tem lá o pasto para poder se alimentar. O fato é que quem adentra por Jesus na vida eterna nunca terá fome. Quem adentra por Jesus nunca vai passar vontade, sempre vai ser saciado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O alimento espiritual que nós precisamos, nós só encontramos em Cristo. Quarta coisa que Jesus disse: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E agora eu gostaria de que você observasse esta frase. Primeira frase: a minha vida ninguém tira, eu a dou de livre vontade. Palavra de Jesus registrada no Evangelho de Mateus. Jesus não foi entregue nas mãos dos pecadores, ele se entregou. E o profeta Isaías diz que ele era como uma ovelha muda para o matadouro. Olha isso. Observe o que Paulo escreve aos Filipenses. Ele fala o seguinte: Jesus se esvaziou a si mesmo, abriu mão da sua glória, tomando forma de servo. O Evangelho de Marcos fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir.
E aí tem cara que vive com o rei na barriga, achando que é maior do que os outros. Preste bem atenção, maior é o que serve. E ele fala, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui é muito top, porque Jesus ele se coloca na condição de homem. O Evangelho de Lucas registra a natureza humana de Jesus, o Filho do homem. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que é humilhar-se a si mesmo? Ele se permitiu ser açoitado, ser alvo de chacota, apanhar, ser crucificado pelos homens. E por que foi crucificado? O texto diz, sendo obediente até morte e morte de cruz. E por que ele foi crucificado? Estava obedecendo a ordem de Deus. Ele próprio fala, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Aí eu pergunto a você, Jesus, o Rei dos Reis, se coloca à disposição de Deus para atender a sua vontade. Jesus abre mão da sua própria vontade. Porque no início desse texto ele fala, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e não usou nada em que pudesse se apegar. Aí a gente quer fazer o seguinte, quer colocar Deus na parede. Se não for do meu jeito, eu tô fora. Você já parou para pensar que o que mede a comunhão entre Deus e os homens é a oração. Agora, o que mede a fidelidade do homem para com Deus é quando Deus fala não. É fácil levar não? Não é fácil levar não. Aleluia. Aquilo que Jesus fez, ele fez por amor ao Pai e fez por amor a nós. Eu tenho uma palavra para dizer a você. Você que não se sente amado, saiba que isso é uma mentira do diabo. O diabo quer que você acredite que você não é amado porque você é amado por Deus. E eu provo isso. João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está provado na cruz. Aleluia. Quinta coisa que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aqui é um detalhe muito, muito top, bem simples de te explicar. Por que Jesus disse essa frase? Jesus, você vai se assustar com o que eu vou falar. Jesus não veio para fazer milagres. Não veio. Primeiro, ele diz que a vontade dele é fazer, a missão dele é fazer a vontade de Deus. Não é para milagres. Segundo, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Jesus não veio para fazer milagres. Mas pastor, tem registrado os 35 milagres. Pois bem, testemunho ao incrédulo. Todas as vezes em que Jesus fez um milagre, você pode ver que no final fala o seguinte: vai, a tua fé te salvou. E todas as vezes em que ele fez milagre foi com pessoas que não o conheciam, mas tiveram contato pela primeira vez. E essa primeira vez foi o suficiente para que eles conhecessem a natureza divina de Jesus. Segundo ponto sobre isso, ele fala que quem crê em mim. Então Jesus fazia as suas ações para que as pessoas crescem nele. E quando eu creio, eu começo a colocar o meu relacionamento com Deus de forma mais importante. Paulo aprendeu isso, ele disse: para mim, morrer é lucro, porque viver é Cristo. Aquele que morre em Cristo alcança a salvação. Você já parou para se perguntar como é que as pessoas alcançavam a salvação no Antigo Testamento? Se não tinha o tempo da graça? Mas ouve bem essa frase: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí eu vou perguntar a você: será que Abraão não foi salvo? É lógico que foi. Toda pessoa
Depois que aconteceu a primeira profecia messiânica em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lê lá. Toda pessoa que compreendeu que haveria um Messias, que haveria uma pessoa que salvaria a humanidade, toda pessoa que morreu no Antigo Testamento com essa concepção, certamente essa pessoa alcançou a salvação. E se você estiver em Cristo, quando você partir dessa terra, você vai encontrar com essas pessoas. Haverá um dia em que os mortos voltarão à vida. Só que tem um detalhe: uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. O lugar aonde você vai passar a sua eternidade diz respeito à sua escolha. Não depende de Deus, depende de você. Você pode dar um glória a Deus aí? Sexta coisa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa eu corrigir. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai, senão por mim. A única ponte para nós voltarmos a Deus se chama Jesus Cristo. Quando Deus foi conversar com Adão, e Adão tinha pecado junto com sua esposa Eva, ele disse: maldita será a terra por sua causa. E aqui nós temos um problema. A maldição veio sobre a terra. O ser humano passou a ser corruptível. Mas Jesus, ele faz algo pela humanidade, sem a humanidade merecer. O profeta diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou, mas ele foi traspassado por nossas transgressões e foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu contar um negócio para você: a culpa era sua, a culpa era minha, a culpa era nossa, e Jesus, sem culpa alguma, ele vai para aquele madeiro maldito para entregar a sua vida, para que você, para que eu, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Aleluia! Só que entende o seguinte: ele foi moído, não foi pelo machado de Roma. Ele apanhou, não foi pelos instrumentos de Roma. Ele foi ferido no seu lado, não foi pela lança de Roma, foi pelo seu pecado, foi pelo meu pecado, foi pelo nosso pecado. A culpa era nossa, e é por isso que quando Jesus está na cruz do Calvário e usa aquela palavra que em português para nós é está consumado, o termo em grego, porque o texto original está escrito em grego, Jesus diria tetelestai, dívida totalmente quitada. A dívida que havia sido alcançada lá no Éden por causa do pecado do ser humano foi quitada na cruz. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve: a escrita de dívida que nos era contrária, Jesus a cancelou, pregando-a na cruz. Aleluia! Nós não devemos nada ao diabo. Sabe qual é o problema? Tem gente que até acha que deve ao diabo, porque não consegue ter uma vida de relacionamento com Deus. Mas Jesus já nos libertou, e é por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Última coisa que Jesus disse e que está registrada no livro de João, o 7 eu sou de Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Presta bem atenção numa coisa: a aliança que era vigente durante o período de Jesus era a aliança da lei. Nós pentecostais somos dispensacionalistas na sua grande maioria. E nós sabemos que a dispensação que estava vigente era a dispensação da lei. Quando Jesus chega e começa a bater papo, e quando ele faz a sua ceia, ele diz sobre uma nova e eterna aliança. Aliança que seria feita através dos elementos que representam o corpo que seria moído por todos nós e o sangue vertido na cruz do Calvário. Só que tem um detalhe: Jesus veio dentro de um contexto judaico. A
prova disso é que a chacota que fizeram com Jesus foi colocar a inscrição INRI, que é um acróstico sobre a sua cabeça na cruz. INRI quer dizer Jesus Nazarenos Rex Iundairium. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas pensa o seguinte, se Jesus veio para essa época, e ele veio, ele estava no contexto judeu, e de fato estava. Logo, a sua salvação e a sua aliança seria para os judeus, não é verdade? Eu estou dizendo para você de forma clara. O fim da lei é Cristo, acabou a lei, entrou uma nova aliança, mas a aliança era com os judeus. E antes que você queira me bater, deixa eu dizer para você uma coisa. Sim, a aliança é com os judeus, mas você se lembra da promessa que Deus havia feito para Abraão? Que através dele todas as famílias da terra seriam salvas. Entenda bem o seguinte, nós não fazemos parte da linhagem de Abraão, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira. E é por isso que Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os galhos. Se vocês estiverem em mim, darão frutos, mas aquele que não dá fruto é lançado ao fogo, é cortado e é lançado ao fogo. Jesus nos reconciliou com Deus, e isso é suficiente para que você saiba quem Cristo é, para poder compartilhar, para poder torná-lo conhecido. Gostaria de orar junto com você nesse momento.